Olá, esta é a nossa apresentação sobre o artigo Mapas de Seleção de Configurações de Ciclo Rankine Orgânico de Pressão Dupla para Aplicações de Recuperação de Calor Residual de Motores, para a matéria de Máquinas Térmicas do sétimo semestre de Engenharia Mecânica. Os integrantes do grupo contam com o Igor Rafael e eu, Renata de Camargo. Bom, o artigo começa informando o que foi pesquisado e a justificativa de sua realização. Como todos sabemos, o aquecimento global se tornou uma preocupação cada vez mais urgente, e o setor de transportes é uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Os motores de combustão interna, amplamente utilizados no transporte, são responsáveis por um alto consumo de petróleo e emissões significativas de gases de efeito estufa. Diante disso, surge a necessidade de melhorar a eficiência desses motores de combustão interna. No entanto, eles ainda não conseguem igualar a eficiência dos motores elétricos. É aí que entra a recuperação de energia do calor desperdiçado nos motores. Essa abordagem é fundamental para aumentar a eficiência e reduzir as emissões nocivas. Sistemas ORC de pressão dupla para recuperação de calor residual. Uma das abordagens eficazes para recuperar energia de baixa a média qualidade é o ciclo orgânico de Rankine, ou ORC, como é conhecido. Os sistemas ORC convencionais de circuito único, no entanto, enfrentam desafios na recuperação eficaz de toda a energia térmica desperdiçada. E é aí que entram os sistemas ORC de pressão dupla, com seus dois processos de evaporação, oferecendo uma recuperação aprimorada do calor residual. Estudos têm demonstrado a eficácia desses sistemas ORC de pressão dupla na recuperação de calor residual dos motores. Diversas configurações de sistemas ORC de pressão dupla foram projetadas por pesquisadores ao redor do mundo para várias fontes de calor e parâmetros. Essas configurações foram cuidadosamente projetadas para se adequar às condições específicas das fontes de calor. Suas características estruturais estão detalhadas na tabela 1 do artigo. Essa variedade de configurações demonstra a versatilidade e a adaptabilidade do ORC de pressão dupla em lidar com fontes de calor complexas e de grande volume. Otimização e seleção de sistemas ORC de pressão dupla. É aí que entram os mapas de seleção de sistemas. Eles podem simplificar o processo de escolha do sistema ORC de melhor desempenho para diferentes fontes de calor. Método proposto e objetivos. O método proposto neste estudo tem como objetivo simplificar o processo de seleção do sistema ORC de pressão dupla, reduzindo o tempo e os custos de capital em aplicações de engenharia. Metodologia: o processo de construção dos mapas de seleção dos sistemas ORC WHR de pressão dupla. As condições de contorno da fonte de calor residual do motor são cruciais para o processo de seleção adequada do sistema. Vamos conferir. Essas são as condições de limite da fonte de calor selecionadas para este estudo, conforme mostrado na tabela 2, como a temperatura de entrada, a temperatura de saída do líquido e assim por diante. Agora vamos entrar no processo de projeto de configuração dos sistemas ORC-WHR de pressão dupla. Vamos conferir os principais passos. A figura 4, ela mostra a curva composta da fonte de calor e o diagrama TQ para o motor no ponto de operação nominal.
A metodologia de projeto de configuração de sistemas ORC WHR de pressão dupla são compostas por uma curva composta da fonte de calor e um diagrama TQ para o motor no ponto de operação nominal, importância do recuperador no sistema, análise do processo, utilização do vapor gasto e o projeto de 4 sistemas ORC-WHR de pressão dupla. Os resultados e características desses sistemas são apresentados na figura 7. Condições de limite, suposições e faixas de seleção de parâmetros otimizados estão listados na tabela 4, como a pressão de evaporação de alta pressão, a de baixa pressão também. Modelos termodinâmicos e econômicos de sistemas ORC-WHR de pressão dupla. Bom, foi realizada uma análise termodinâmica e comparação com sistemas ORC de pressão única, e também coeficientes na equação de custos conforme relatado na tabela 6. Validação do modelo. O erro relativo na validação do modelo é definido da seguinte forma: o número de referência menos o número calculado dividido pelo número de referência, vezes 100. E o modelo ele é validado com base nos resultados obtidos pelo autor Vaja et al. Essas são as condições da fonte de calor utilizadas para validar o nosso modelo, conforme fornecido na tabela 7, incluindo gás de escapamento e líquido de arrefecimento do motor. Também foram utilizadas as configurações de parâmetros, cálculo do desempenho, e a validação demonstrou a alta precisão do modelo ORC desenvolvido neste estudo. Olá a todos, eu sou o Igor e agora nós conversaremos sobre a análise dos resultados do artigo. Antes da gente conversar sobre os mapas de calor e selecioná-los, primeiramente a gente vai fazer uma análise sobre 4 sistemas diferentes, sobre 4 fontes de calor distintas, certo? Então nós temos 4 sistemas, o HLR, que é o reaquecimento de alta a baixa pressão, nós temos o HHR, que seria o reaquecimento de alta pressão, o MLR, que seria o reaquecimento de baixa pressão, e o MHR, que seria o reaquecimento de alta pressão. Todos esses 4 sistemas são ORCs, que seriam ciclos Rankine orgânicos, certo? E eles serão comparados sobre 3 temperaturas, 250 graus Celsius, 380 graus e 500 graus, ok? Olhando o gráfico na imagem 8, nós temos o seguinte: no eixo Y nós temos o W, que seria a potência de saída, que nesse trabalho ela é tida como indicador de performance, certo? E no eixo X nós temos o R, que seria a relação entre o calor residual dos gases de escape e o calor residual do refrigerante. É importante frisar que para a análise comparativa todos os 4 sistemas foram operados sobre parâmetros otimizados, certo? Então, a performance desses 4 sistemas distintos foi observada com a variação de W e de R e das 3 temperaturas, ok? Então, observando essa imagem, a gente pode tirar as seguintes conclusões. E a variação em R para qualquer temperatura teve uma influência limitada na seleção dos sistemas, certo? Quando a temperatura era baixa, os valores da potência de saída W do HLR e do MLR eram maiores entre os 4 sistemas ORC, enquanto a diferença entre os valores de W do HLR e do MLR não foi grande. De todos os 4 sistemas, todos diminuíram com o aumento da temperatura. À medida que a temperatura aumentava, a vazão máxima diminuiu devido à constante Q, que é a troca de calor, certo? Então, partindo para a próxima figura aqui, a gente vai fazer uma análise dela também. Observem o seguinte, que nessa figura a gente tem 3 R's diferentes para cada quadro
e que foram mantidos constantes. E no eixo X agora nós temos as temperaturas, a variação da temperatura para os 4 sistemas. Certo? Então para A a gente tem o R igual a 0,7, para B a gente tem R igual a 1 e em C a gente tem R igual a 1,3. Bom, com relação às mudanças de temperatura, o R constante, quando a temperatura era alta, a potência de saída do HHR era sempre maior entre os 4 sistemas. Então a figura 10, a figura 9 ela ilustra exatamente isso. Agora a gente pode partir para os mapas de calores propriamente, né? Então a gente tem aqui dois quadros, né? Onde foram divididos a faixa ideal para cada tipo de sistema, certo? Então, analisando essa figura, a gente tira as seguintes conclusões. Ela apresenta os mapas de calores de seleção com base na potência de saída W e no rendimento, respectivamente. Os mapas de seleção baseados na potência de saída e no rendimento apresentam a mesma tendência. E nesse estudo, o HHR tem a melhor potência de saída e o melhor rendimento para todos os valores de R quando a temperatura está acima de 320 graus. Quando a temperatura está abaixo de 320 graus, o MLR tem a melhor potência de saída e o melhor rendimento, quando o R é pequeno também. E o HLR tem a melhor potência de saída e o melhor rendimento quando o valor de R é grande. Os mapas de seleção mostram que o melhor sistema ORC de pressão dupla pode aumentar a potência de saída e o rendimento de 8 a 32%, respectivamente, em comparação com os sistemas ORC de pressão dupla, que têm a melhor potência de saída e o menor rendimento. Então, a gente pode tirar algumas conclusões com base nesse estudo. Primeiramente, a aplicação do método de construção de mapas de seleção para o sistema de ciclo proposto neste estudo permite que a melhor configuração desse sistema seja selecionada de forma rápida e precisa com base nas condições de fonte de calor. Por exemplo, neste estudo, o sistema ORC de pressão dupla ideal pode ser selecionado de forma rápida e precisa com base na temperatura e no R do motor. Para o sistema ORC WHR de pressão dupla, o HHR tem a melhor potência de saída e o melhor rendimento quando a temperatura é alta, independentemente da variação de R. Quando a temperatura é baixa, o MLR tem a melhor potência de saída e o melhor rendimento, quando o valor de R é pequeno. E o HLR tem a melhor potência de saída e o melhor rendimento quando o valor de R é grande. O mapa de seleção desse estudo pode ser usado como referência ao projetar o sistema ORC. Além disso, considerando que tanto o líquido de arrefecimento do motor como o ar de carga têm necessidades de gerenciamento térmico, é mais vantajoso colocá-los no ramo de alta e baixa pressão para operação em condições fora do projeto se a diferença no desempenho do sistema não for significativa. Os principais fatores que afetam o desempenho, que seria o rendimento e a potência de saída do sistema ORC de pressão dupla são a troca de calor Q e a proporção de troca de calor no ramo de alta pressão em relação à troca de calor total P. E esses dois parâmetros variam de acordo com as características da fonte de calor no sistema ORC de dupla pressão.